É com alegria que a gente saúda a todos vocês, ouvintes desse canal, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que conosco gostam de ler e meditar na Palavra de Deus. E é isso que vamos fazer agora, convidados todos estejam, para a gente fazer uma leitura com a meditação em um texto sagrado, palavra do Deus vivo, registrado está nas Santas e Sagradas Escrituras, ou na Bíblia Sagrada, como assim a gente queira chamar. A gente chama atenção para ler e meditar no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João capítulo 8, do versículo 41 ao 47. É um discurso de Jesus, onde encontra oposições, e aí, sempre que Jesus pregava, encontrava opositores. Eram os crentes que concordavam, e os descrentes, ou incrédulos, que entravam em discordância e até faziam oposições, querendo já desejando a morte de Jesus, desejando perseguições, crucificação, que foi no dia determinado pelo Pai. Mas antes não podia acontecer, porque tudo é o tempo determinado por Deus. Então, meus irmãos, o texto sagrado diz assim: vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é nascido de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Meus irmãos, Jesus, como sempre, positivo, como sempre, falando a verdade, porque Jesus é a palavra de Deus. É o verbo de Deus que veio ao mundo e se fez carne nele. Depois que ele nasceu, começou a falar as primeiras palavras. Deus ali estava falando por intermédio de seu Filho. Por isso, meus irmãos, que havia contendas contra Jesus, oposições. Jesus chegou a chamar aquele povo lá de filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo, porque vocês não me escutam. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês escutavam as minhas palavras. Mas por que é que vocês não entendem as minhas palavras? Porque não são de Deus. Aí, claramente, Jesus diz: vocês são filhos do diabo e vivem querendo satisfazer a vontade de vosso Pai, mentindo e desobedecendo e não dando ouvindo a palavra de Deus, preferindo desobedecer a Deus e obedecer às mentiras do vosso Pai, satisfazendo a vontade dele. Porque o diabo, Jesus falou, verdade ele é mentiroso e malfeitor, maligno desde o princípio. E ele é o pai da mentira e é homicida desde o princípio.
Por isso, meus irmãos, quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Mas os que são de Deus gostam de ouvir a verdade. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus, como Jesus disse. Mas os que não são de Deus, eles não entendem o linguajar das palavras de Deus que veio através de Cristo. Jesus diz: vocês não entendem o meu linguajar porque vocês não são de Deus e nem são autorizados por Deus para entender. Até os dias de hoje, irmãos, essas iniquidades estão se multiplicando através das mentiras, de injustiças sociais, injustiça dos governos terrenos, e muitas mentiras estão se multiplicando dia a dia para se cumprir a palavra de Deus, que há muito tempo já existe as profecias através da palavra de Deus, que diz que para o final dos tempos, é da agora em diante ou sempre, o amor de muitos esfriaria. Por quê? Porque o acúmulo, o aumento das iniquidades iria aumentando no dia a dia e está se cumprindo. Quantas injustiças no mundo hoje está acontecendo, em todas as nações, quantas mentiras estão se multiplicando, e as impiedades, os malfeitores crescendo, as obras malignas, coisas e leis que os homens criam as leis hoje, através daqueles que têm o poder de criar leis humanas. Eles criam as leis que vai de encontro, contrária à palavra de Deus, e hoje passa nos congressos nacionais, nos senados, e é sancionado pelos presidentes de várias nações. É cumprimento da palavra, é necessário que aconteça, porque a palavra de Deus é verdadeira e já havia sido profetizado por vários profetas que essas coisas que estão acontecendo hoje iriam acontecer. Hoje não é novidade a gente ver filhos mal criados aos pais, arrogantes, desobedientes, pai contra filho, filho contra pai. É o que a gente vê mais hoje, nações contra nações, brigando por poderes, por espaços de terras. Meus irmãos, e até mesmo, digamos assim, até facções crescendo, querendo espaço de comércio de coisas ilícitas, para negociar e comerciarem coisas ilícitas, que faz mal ao ser humano, mas está crescendo. Todas essas iniquidades e o amor de muitos estão esfriando. Cumprimento da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nada é novidade do que está acontecendo no mundo. Quantas e quantas mentiras os governos terrenos, os governos tipo todas as nações, municipais, estaduais e federais, de todas as nações hoje, a mentira é comum nos governos terrenos. Eles mentem para satisfazer o seu ego, mentem para se beneficiarem pelo poder, e sempre enganando, porque o espírito do engano não é de Deus. O espírito do engano é terreno, é diabólico e é maligno. E hoje, quantos governos terrenos hoje não mentem, não roubam, não desviam os dinheiros que os trabalhadores das nações, de todas as nações hoje trabalham, pagam impostos, e era para ter tudo do bom e do melhor, e não tem. Mesmo pagando os impostos, não tem de retorno aquilo que deveria ter, que era coisas boas, melhorias na saúde, na educação, segurança, iluminações públicas e educação de primeira qualidade. Tudo isso, todas as nações eram para ter, porque todos os trabalhadores trabalham, ganham dinheiro, o consumidor final paga os impostos para ter
tudo de bom em retorno, mas não tem, porque os governos terrenos mentem, desviam e associados ficam para entre eles dividir as fatias do bolo de uma forma desonesta. Mas, irmãos, isto tudo vai ter fim, porque na segunda vinda de Cristo, Ele vem para separar aqueles que se convertem à palavra de Deus e passam a dar crédito à verdade. Mas aqueles que permanecem dando crédito às doutrinas e preceitos de homens, vai ter fim, vai acontecer a destruição no dia da segunda vinda de Cristo, porque Ele disse que vai ser tido como um joio, vai ser lançado no lago de fogo. Aqueles que não quiseram crer na palavra de Deus com obediência, vai ser lançado no fogo, sim, e vai acontecer a destruição desse povo mau. O mal vai ser destruído, e Jesus falou, está falado, verdade é, vai acontecer um só rebanho e um só pastor. É o rebanho daquele que criou todas as coisas para serem boas, né? As coisas de Deus são boas e Deus abençoa o seu povo e vai ter vida e vida com abundância. E no dia da sua segunda vinda, na segunda vinda de Cristo, o mal vai ser destruído com todos aqueles que praticam a mentira, as injustiças, vai ser tudo destruído para que passe a acontecer e existir um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo, Filho de Deus, o único pastor, e todos aqueles que receberam vida e vida em abundância através de seus ensinamentos, do perdão dos pecados da velha criatura e do novo nascimento para fazer parte desse corpo de Cristo, que são o povo obediente a Deus através de Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus que se fez carne e veio ao mundo, para que todo aquele que crê e obedeça essa palavra seja salvo, receba vida e vida com abundância, porque Deus é o Deus dos vivos que recebem vida e vida em abundância em Cristo. Passam a ser escritos no livro da vida, e esse povo vai existir eternamente, porque a palavra de Deus é eterna, Deus é eterno, e todos aqueles que recebem vida em Cristo, na obediência a Cristo, a palavra de Deus, recebem vida e vida com abundância eternamente. Eternamente viverão com Deus, porque vai acontecer um só pastor e um só rebanho. O mal vai ser destruído no dia da segunda vinda de Cristo, e aqueles que mentem vai ser destruídos se daqui até a vinda de Cristo não saírem dessa vida mentirosa. Vão ser destruídos. O mentiroso, o pai da mentira, que vai ser lançado no lago de fogo, e junto com ele a besta e o falso profeta, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida dos salvos, no livro da vida daqueles que passaram a crer unicamente na verdade, que é a palavra de Deus, crer e obedecer. Então, meus irmãos, não tenham dúvidas, nem ninguém fique surpreso com as coisas que no mundo estão acontecendo, porque já está tudo profetizado e tudo predeterminado desde a antiguidade. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Pai contra filho, filho contra pai, filhos desobedientes, homens desonestos, mentirosos, brigando pelo poder, por espaços de terra, as nações contra nações, facções, lutando por espaço para venderem coisas ilícitas. Então tudo isso vai ser destruído para a honra e glória do Criador no dia da segunda vinda de Cristo, e vai ter um só rebanho, que é o rebanho do povo de Deus, do corpo de Cristo, e comandado pelo governo da igreja, que é o cabeça Jesus Cristo. Esse é o governo da verdade. Esse é o governo que governa a igreja, com a palavra de Deus, que é a verdade, para todos aqueles que creem e obedecem. Creia e viva na obediência à verdade, porque somente a verdade, que é a palavra de Deus, vai nos dar vida e vida com abundância em Cristo.
Somente esses que obedecem a Cristo não são lavados e remidos, seus pecados são perdoados através de um arrependimento da velha criatura pecaminosa e passam a fazer parte desse novo corpo. Não mais o corpo carnal que foi criado do pó da terra, corpo sanguíneo através de Adão, que foi o primeiro homem desobediente a Deus, mas esse corpo sanguíneo para nada presta, mas o Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem ressuscita. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus, mas vai herdar o reino de Deus aqueles nascidos de novo pela água e pelo Espírito, que passaram a ser criados por Deus agora, não mais pela carne e pelo sangue, como a própria palavra de Deus diz, que o segundo nascimento não tem mais participação da vontade do homem, nem da mulher, nem do varão, nem da varoa, nem da carne, nem do sangue. A carne e do sangue não herda o reino de Deus, mas vamos receber corpos espirituais, como Jesus assim falou, corpos iguais aos anjos, onde não se casam, nem se dão em casamento, mas seremos iguais aos anjos de Deus no céu, aqueles que receberão vida e vida em abundância em Cristo, porque Deus é o Deus dos vivos e não é Deus dos mortos. Mas aqueles que recebem vida em abundância ressuscitarão no corpo espiritual, angelical, iguais aos anjos de Deus no céu, onde não se casam nem se dão em casamento, mas viveremos na luz, porque Jesus recebeu a luz do Pai. Deus é luz, constituiu o Filho como luz para vir ao mundo e veio, e a luz de Deus através de Cristo prevaleceu sobre as trevas na terra, porque Cristo tirou um povo das trevas para a luz, para fazer parte do corpo e viver eternamente na luz, como ele diz: eu sou a luz, quem crê em mim, claro, com obediência à palavra de Deus, viverá eternamente na luz. Disse Jesus também: quem crê em mim, claro, com obediência, e comer do pão que eu der, nunca mais terá fome, mas eternamente viverá. Espiritualmente é um corpo saciado pela palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu. Porque nem só de pão físico viverá o homem. Pão físico que eu digo é o pão que alimenta o corpo físico. Nem só do pão, nem só do café da manhã, do almoço e janta viverá o homem, mas quem come desse pão torna a ter fome e morre. Mas só ressuscita para a vida eterna aqueles que se alimentam do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Quem crê com obediência, eternamente viverá, porque Jesus, que recebeu luz do Pai, Deus é luz, constituiu a luz ao seu Filho, que é a luz também. Ele é herdeiro do Pai em tudo, e nós somos co-herdeiros através de Cristo. Jesus é o Filho unigênito do Pai, e nós somos filhos do Pai por adoração através de Cristo. Só somos filhos aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito, através dos ensinamentos de Jesus, através da obediência aos ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus que veio ao mundo para salvar e trazer um povo das trevas para a luz, como ele disse à sua igreja: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, meus irmãos, quem crê no Senhor Jesus tem vida eterna. Quem é Jesus? É o Verbo de Deus, é a palavra de Deus que veio a este mundo para salvar todos aqueles que é chamado por Deus através do Espírito Santo, para tantos quanto Deus do Senhor chamar e fazer parte do novo corpo, não mais o corpo sanguíneo e pecaminoso que foi Adão. E através de Adão todos pecaram e distanciados da glória de Deus ficou. Mas para se a gente se aproximar de Deus novamente, ressuscitar, receber vida e vida em abundância, só através da obediência a Cristo, que é a palavra de Deus, para fazer parte desse novo corpo,
agora o corpo espiritual, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, fundada e edificada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o cabeça dessa igreja, é o cabeça desse novo corpo espiritual, que é o corpo dos salvos. Para ser salvo, disse Jesus, verdade é, necessário vos é nascer de novo para poder entrar nas mansões celestiais. Quem não nascer de novo, de modo algum entrará no reino de Deus, nas mansões celestiais. Quem é nascido da carne, é filho da carne. Pecou, é herdeiro de Adão, morte física e morte eterna, aqueles que permanecem satisfazendo os prazeres carnais. Mas aqueles que ressuscitam em Cristo, morrem para a velha criatura pecaminosa e passam a obedecer a Deus, a estes aí são ressuscitados e passam a fazer parte do corpo de Cristo e ter vida eterna e vida com abundância. Porque tudo aqui na terra passa, mas as palavras de Deus, como Deus é eterno, as suas palavras são eternas. E todo aquele que crê e obedece essa palavra que vem através do Filho de Deus, que crê e obedece, terão vida e vida com abundância, vida eterna também. Bem-aventurados aqueles que ouvem, creem e obedecem, porque lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, Filho de Deus, e entram na cidade santa pelas portas e passam a ter direito a eternamente viver se alimentando da árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam seus pecados, suas vestes no sangue de Cristo. Bem-aventurados aqueles que recebem o dom do arrependimento da velha criatura pecaminosa e nasce de novo e passa a servir a Deus em espírito e em verdade, porque estes são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São aqueles que morrem a velha criatura pecaminosa, que não andam mais segundo os prazeres carnais, mas andam segundo o Espírito. Diz a palavra de Deus, verdade é, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não andam mais segundo as concupiscências carnais, segundo a carne, mas bem-aventurados são aqueles que morrem para os prazeres carnais, para os costumes velhos da velha criatura, e surge o novo homem, a nova mulher, obediente à palavra de Deus, para andar segundo o Espírito. E aqueles que andam segundo o Espírito Santo, os que passam a obedecer a palavra de Deus, adorar a Deus, obedientes a Deus em espírito e em verdade, estes aí é os que vão ter vida eterna, são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e vão entrar na cidade santa pelas portas. Quem é a porta? Jesus Cristo, como ele também disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Aquele que o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. Libertos de quê? Do pecado, das concupiscências carnais que são inimigas de Deus e das falsas doutrinas dos falsos profetas, dos mentirosos, dos desobedientes à palavra de Deus. Somos separados, santos. A palavra santo significa separados para Deus, para obedecer a Deus. Então, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, esteja comigo, com minha família e com todos vocês também, todos os familiares de vocês e vossos descendentes. Deus abençoe família, povo ouvinte desse canal. Deus te abençoe, você e seus descendentes, hoje e sempre. Amém. A paz do Deus vivo, a paz do Filho de Deus e que o Espírito de Deus esteja com a autorização de Deus sobre todos nós, os salvos, aqueles que ouvem a sua palavra com o intuito de obedecer e amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Não mintas, não engane ninguém e não mais pratique essas iniquidades do mundo que aí estão acontecendo e se multiplicando. Mas ame a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Obedeça a Jesus, saia do mundo pecaminoso e seja obediente ao Pai,
a sua palavra que veio através de seu Filho, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. A paz do Senhor, santos de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade.